Bom, vamos lá, gente. Então é o seguinte, esse conceito foi publicado em uma revista de grande impacto na psicologia, revista científica, American Psychologist. E esse artigo, simplesmente, ele é citado em mais de 1.000 artigos, 1.000 artigos. Esse conceito, ele foi publicado em livros, inclusive uma das maiores autoras do campo da psicologia positiva escreveu um livro baseado nesse conceito. Alguém tem ideia de que conceito é esse? De qual conceito que eu estou falando? O que eu vou falar aqui agora para vocês é um conceito chamado de linha de Losada, tá? Linha de Losada. Se você colocar agora aí no Google, no YouTube, você vai ver várias pessoas falando sobre esse conceito, linha de Losada. É o seguinte, tá? O conceito da linha de Losada, ele fala que estudos científicos com alto rigor científico afirmam que para você prosperar na vida, para equipes de sucesso em empresas prosperarem, é preciso haver uma razão de positividade de 3 para 1. 3 emoções positivas para uma negativa, tá? Emoção positiva é um elogio, um tapinha nas costas, um agradecimento, tá? Enfim, algo que causa um impacto positivo na pessoa, tá? Para cada emoção negativa, cada crítica, cada olhar enviesado, né? Passar emburrado na frente da pessoa, tá? Então, a cada evento em que surge uma emoção negativa na pessoa, é preciso haver 3 emoções positivas, matematicamente falando, com rigor científico, para que a pessoa tenha um saldo positivo. E o ideal são 6. O ideal são 6 eventos, emoções positivas para cada emoção negativa, tá? Então, abaixo de 3, tipo, 2 emoções positivas ou menos para cada emoção negativa, já fica ruim, já começa a perecer, tá? O desempenho da equipe e da pessoa. E mais de 10, 11 para cima também, elogiar demais também atrapalha, tá? Isso matematicamente falando, segundo esse estudo, tá? E aí acontece o seguinte, um pesquisador chamado Marcial Losada, que trabalhou na Universidade Católica de Brasília, fez a parceria com a Barbara Fredrickson, um grande nome da psicologia positiva no mundo, né, que mora nos Estados Unidos, americana. Eles publicaram um estudo baseado num primeiro estudo do Marcelo Losada de 99, onde ele descobriu que a aplicação de um conceito matemático chamado equação diferencial, equação não linear, né, diferencial, que é aplicada para a física de fluidos, quando aplicada para o campo das emoções, havia uma descoberta importante, que era essa razão de positividade. E aí a Barbara Fredrickson se juntou com Marcel Losada e publicaram um artigo muito influente, como citei há pouco, publicado em 2005, onde eles fizeram uma pesquisa com pessoas e equipes, no caso a pesquisa foi feita com estudantes, tá? Onde eles mostraram, confirmaram essa ideia de que de 3 a 10 emoções positivas para cada emoção negativa, a equipe prospera, o indivíduo prospera. Para menos disso e para mais disso, há um perecimento. E aí eles mostram a equação, matemática, algo super complexo, né? O Martin Seligman, um grande nome, o pai da psicologia positiva, tá? Ele divulgou amplamente esse conceito, né? Linha de Losada, e fala sobre isso. Aí imagina a efervescência, né? Quantos livros de autoajuda foram vendidos, quantas ideias, quantos cursos de consultoria foram vendidos em cima dessa ideia, né? De que existe uma comprovação matemática de que para cada emoção negativa devem haver 6 emoções positivas para a equipe prosperar, tá? Acontece o seguinte, olha só que interessante, por volta de 2010, se não me engano, tá? Um cara que era da área, se não me engano, da física, agora eu não me lembro exatamente
da estatística, enfim, um cara que já era formado, já era graduado, ele foi fazer, chamado Nick Brown, tá? Nick Brown. Ele foi fazer um curso de psicologia positiva na Inglaterra, tá? O cara já estava formado, queria se divertir, fazer psicologia, aí estava na aula de psicologia positiva, foi exposto a esse conceito da linha de Losada. E a questão da equação não linear, diferencial e tal, tá? E aí o que acontece? A anteninha dele ligou, tá? A anteninha, peraí, vem cá, eu posso aplicar a física dos fluidos, as emoções e gerar essa afirmação? Primeiro, no artigo da Bárbara Frederickson e do Marcelo Losada, eles aplicam esse conceito de linha de Losada para todos os grupos, pessoas, indistintamente para idade, gênero, etnia, né, região geográfica, isso que nós chamamos de variáveis de confusão em pesquisa científica, tá? Geralmente, quando a gente faz alguma descoberta científica, algum achado, isso geralmente está associado a um público específico, tá? Uma população específica, uma pessoa que tenha uma classificação de idade específica, gênero específica, escolaridade específica, renda específica, né? Uma cultura, moradores de uma região geográfica específica, e ali eles falavam que era aplicável para todos, né? De forma indistinta. E nós temos um outro problema, que é o seguinte: na faculdade, eu sou professor de estatística, tá? E todos os alunos, 99%, têm rejeição à estatística, tá? Então, assim, e a estatística é excelente para afirmar a psicologia enquanto um conhecimento científico, para dar credibilidade à psicologia, que já é algo super subjetivo. Então, é natural do psicólogo não ter intimidade com a estatística, quanto mais com a matemática avançada. Aí você pega um artigo com matemática avançada, cheio de números em equação, né, variáveis, as constantes, não sei das quantas, né, coloca lá no artigo, nenhum psicólogo, né, vai ter a expertise para criticar de forma apropriada aquele conceito, ou aquela ideia, porque não tem o domínio da matemática, tá? Aí esse cara, o Nick Brown, ficou esperto, peraí. Aí entrou em contato com um cara que é conhecido por desbancar mitos, chamado Alan Sokal, né, de Nova York, matemático, né, enfim, cara fera. E eles estudaram, né, as ideias lá da Bárbara Frederickson e do Marcelo Losada, e eles, caramba, como é que isso foi publicado na revista desse gabarito? E tantas pessoas citaram esse artigo, e ele passou incólume dessa forma. Por quê? Eles foram tirar a prova e fizeram os cálculos matemáticos e publicaram um artigo em 2013 mostrando que não tinha fundamento nenhum aquela ideia da aplicação dessa equação à razão de positividade, a ideia da linha de Losada. A ideia da linha de Losada é fake, tá? É fake. Não existe essa comprovação matemática de que para 6 emoções positivas, para cada emoção negativa, são necessárias 6 emoções positivas para que a equipe tenha uma alta performance, tá? Não existe isso, ok? Então, que fique bem claro. E aí tem um artigo onde eles demonstram por A mais B, eles explicam a equação diferencial, né, o que ela se refere, tá? É algo complexo de se entender, né? Tá vendo? Certamente você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas eu tenho um detalhe, tá? Tem um detalhe importante que eu preciso falar. 2 coisas. Existem diversas evidências que mostram que as emoções positivas trazem inúmeros benefícios para a nossa vida. As emoções positivas, elas nos dão resiliência para você superar a adversidade. As emoções positivas nos dão amplitude de atenção para olhar para o ambiente, nos dão motivação para explorar o ambiente, para ir em busca de novidades, para ter criatividade, o ser humano é um ser meio que imprevisível, né? Quando a pessoa está feliz, ela é imprevisível. Repara, quando a pessoa está negativa, você já sabe mais ou menos o que ela vai fazer. Quando a pessoa está emburrada, está de cara fechada, você já sabe como deve se comportar na frente dela. Agora, quando a pessoa está positiva, surgem ideias novas, você não consegue muito prever, né, o que a pessoa vai fazer, vai falar. As emoções positivas, elas conferem realmente um colorido especial à nossa vida e dão mais inteligência para resolver problemas, força de vontade, motivação, capacidade de persuasão.
mas saúde física melhora o nosso sistema imunológico, as emoções negativas debilitam a nossa saúde física, tá? Mas as emoções negativas, é claro, elas têm sua importância, te ajudam a fugir, né? Te ajudam a ter mais concentração na hora de assinar um contrato, né? Ter aquela atenção focada ali para não perder, né, detalhes de uma negociação importante, tá? Mas a emoção positiva, ela é boa que ela abre, ela amplia, dá criatividade. Então, por um lado, essa ideia de que as emoções positivas são, como eu posso dizer, produtivas, elas são, digamos assim, devem ser capitalizadas, elas têm seu valor, realmente é importante ser positivo por uma série de razões, vários artigos mostram isso. Tem um artigo publicado em 2005 também, fala o seguinte, a tradução para o português, tá? A felicidade leva ao sucesso? Não, o sucesso leva à felicidade, tá? Os benefícios do frequente afeto positivo. Então, nesse artigo, a meta-análise, eles trazem vários estudos que mostram estudos transversais, estudos longitudinais, estudos experimentais, tá? Ou seja, estudos que mostraram que quando a pessoa está feliz, a pessoa que está feliz agora, ela tende a ter mais resultados mais bacanas do que as pessoas que estão com emoções negativas nesse exato instante. Se você acompanhar uma pessoa com emoção positiva hoje, ao longo do tempo ela vai ter mais conquistas. E se você induzir emoção positiva, e com animais, pesquisas em animais mostram isso também, você acaba resolvendo melhor problemas e tendo resultados mais positivos. Tá? Emoções positivas agradáveis, como confiança, segurança, alegria, amor, empatia, isso é bom, tá? Então é importante que você tenha uma frequência maior de emoções positivas do que emoções negativas. Realmente, só não existe essa razão matemática da equação diferencial não linear, da razão de 3:1, um mínimo de emoção positiva e 6:1 para que a equipe prospere. Isso não existe. Não fale de linha de Losada por aí, porque alguém pode vir um chatinho na plateia, um chatinho no bom sentido, né? E fala, opa, isso aí não existe mais, aí você vai ficar constrangido na frente do público e pode, né, te deixar, né, em maus lençóis ali no contexto que você estiver falando sobre isso, tá? Pode fazer você perder contratos, perder clientes, tá? Perder sua credibilidade. Então não fale sobre linha de Losada, não existe essa matemática aplicada às emoções positivas. Apesar de, sim, as emoções positivas tem uma série de benefícios, tá? E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, é um livro de Roy Baumeister, né? Depois eu escrevo o nome dele, ele fala o seguinte, bad is stronger than good, ou seja, o mal é mais forte do que o bom. Então, assim, as emoções positivas, negativas, realmente elas são mais fortes do que as emoções positivas. Repara, você está numa festa, acontece uma coisa negativa, aquela coisa negativa tende a ficar remoendo na sua mente, você tende a ficar prestando mais atenção naquilo que é negativo, né? Quando acontece uma coisa negativa, ela toma mais espaço da sua mente, você presta mais atenção àquilo quando você está passando numa rua, tá? Aí tem pessoas comemorando, festa, mas tem um cadáver no chão, ou então um acidente, pessoas brigando, isso chama a nossa atenção com mais facilidade, tá? Se você está no ambiente, tem 10 pessoas, 8 estão sorrindo, 2 estão com um semblante fechado, raivosas ou tristes, aquelas 2 pessoas com humor negativo, ela tende a contaminar com mais facilidade as inúmeras outras pessoas mais positivas. Então, a emoção negativa, até por uma questão de sobrevivência, tá? Vamos pensar no nosso passado pré-histórico, ela tende a ter uma força maior do que a emoção positiva. Isso é evolutivo, tá? Então, assim, primeiro ponto, emoção negativa, realmente ela é mais influente que a emoção positiva. Segundo ponto, as emoções positivas realmente têm uma série de benefícios, tá? Vários benefícios.